VaptVupt, já estamos de volta com o nosso ACAPS Podcast, quase chegando ao fim, nossa penúltima entrevista? Não, acho que faltam mais 3 entrevistas hoje ainda, muito conteúdo nesses 3 dias dessa feira tão importante para o Espírito Santo. Trouxemos aqui vários palestrantes, convidados, expositores, supermercadistas, empresários, todo mundo aqui para poder fomentar o nosso podcast, para poder trocar uma ideia, compartilhar de ideias nesses 3 dias tão especiais aqui durante a ACAPS Trade Show 2023. Nosso assunto agora é a importância de ambientes de trabalhos saudáveis. E aí eu te pergunto, você considera o seu ambiente de trabalho saudável? Você faz do seu ambiente um ambiente saudável? Para este assunto, nós convidamos aqui ele, que é superintendente regional do Ministério do Trabalho aqui no Espírito Santo, o senhor Alcimar Candeias. Seja bem-vindo. Aqui com a gente também, ela, que é gerente regional do Cicobi, Andressa Zampronho. Seja bem-vinda, Andressa. Obrigada. E aqui ao meu lado, já é conhecida, estou acostumada a falar com Flavinha, que é coordenadora de negócios do IEL Espírito Santo, Flávia Santos. Flavinha, seja bem-vinda mais uma vez. Pessoal, já começa a nossa pergunta. Shirley, começa perguntando para você. Andressa, tá aqui escrito Shirley, a gente corta, né? Andressa, começa perguntando para você. O que é um ambiente de trabalho saudável? Como é que a gente pode caracterizar um ambiente como saudável ou não, por exemplo? Eu acredito assim que um ambiente, saudável de trabalho é aquele que você vai e trabalha feliz, né? Você no dia a dia não tem jeito, né? Nós temos pressões para vendas, né? O Cicobi é uma instituição financeira, né? Porém, ele tem que ser um ambiente leve, né? Onde as pessoas também, né, fazem algum tipo de brincadeira, tem horário para tudo. Então, assim, eu acredito que esse ambiente, ele tem que ser um ambiente extremamente leve para você conseguir levar o trabalho do dia a dia, que é bem duro, né? Então, assim, todo esse ambiente, ele tem que ter pessoas felizes, né? Para ele se tornar esse ambiente saudável. Alcimar, como tem sido a atuação do Ministério do Trabalho para apoiar as empresas promovendo um ambiente de trabalho mais saudável, visto que, como que os empresários podem buscar esses apoios junto ao Ministério do Trabalho, visto que de anos para cá a gente tem, principalmente eu acho que a pandemia fez com que os protocolos mudaram um pouco, foram algumas coisas, muita coisa mudou, né? O processo de trabalho durante a pandemia mudou também e as pessoas, o comportamento do ser humano mudou muito também, né? De que forma o Ministério do Trabalho tem atuado? De fato, a gente trabalha com um binômio, né? O binômio é segurança e saúde no trabalho, né? O trabalho tem que ser saudável e tem que ser seguro, né? E para isso a gente trabalha com índice de conformidade em relação à legislação trabalhista. Nós temos um rol de 37 normas que regulamentam a segurança e a saúde dos trabalhadores no país, né? Todas as situações que prevêem, digamos assim, todas as atividades econômicas em suas mais diversas nuances, né, prevendo ali realmente como se fosse ali uma verdadeira cartilha, ensinando para os empregadores como proporcionar realmente um trabalho seguro e saudável, né? Essas normas, elas apontam ali questões até anteriores à própria edificação do ambiente de trabalho, né? Questões prévias à própria geração do ambiente de trabalho, até como tratar as questões relacionadas à saúde ocupacional, as questões relacionadas aos riscos ocupacionais. Eu tenho um supermercado grau de risco 1, grau de risco 2, são graus de risco baixos. Mas espera um pouquinho, o meu climatizador, o meu ar-condicionado está adoecendo os nossos trabalhadores, está adoecendo os nossos colaboradores. Então nós trabalhamos com a proteção em função desses apontamentos sinalizados por essas normas, né? Essas normas, elas que deveriam servir de verdadeiras cartilhas para os empregadores, às vezes não são nem conhecidas, né? Não são nem conhecidas. E o nosso papel do Ministério do Trabalho, mais propriamente relacionados assim ao papel da auditoria fiscal, é de fazer cumprir as normas de proteção ao trabalho, porque essas normas, em tese, foram construídas, foram edificadas ao longo de muitos anos aí por especialistas
né, por médicos, engenheiros de segurança do trabalho e as mais diversas especializações, com vistas a apontar realmente como seriam esses ambientes seguros e saudáveis. Quer seja pela ótica da ergonomia, quer seja pela ótica da segurança, de tal forma que os nossos trabalhadores realmente voltem para casa com a mesma saúde que entrou, ou às vezes até numa condição melhor. Em tese, né, e nós dizemos uma dependência muito grande hoje dessa valorização das questões relacionadas à segurança e saúde do trabalho no país, porque nós temos uma conta, o brasileiro paga, a sociedade brasileira paga uma conta bilionária dos afastamentos gerados em função dos adoecimentos e dos acidentes de trabalho ocorridos no país, né? Então, a Previdência Social, ela assume essa conta, que na verdade toda a sociedade paga, né, todos os empresários, né, através, né, de sua folha de pagamento, a sociedade como um todo, e nós temos que realmente mudar essa cultura. Nós temos que pensar realmente na preservação da vida das pessoas, da saúde das pessoas, e o apontamento que a gente promove é em função das próprias normas, né? Então esse é o nosso papel no Ministério do Trabalho, atuar de forma propositiva, né, nos ambientes coletivos, mas nas nossas ações individuais e especialmente da fiscalização, da Auditoria Fiscal do Trabalho, promovendo e sinalizando para as empresas quais são as situações previstas na lei. Esse é o nosso papel. Com certeza. Flavinha, por que as empresas devem se preocupar com a qualidade do ambiente de trabalho de seus times? Os ganhos para os negócios, sem dúvida nenhuma, são gigantescos, né? Sem dúvida. A gente precisa falar, o Dr. Candei já trouxe o aspecto da segurança física, né? A gente também precisa falar da segurança psicológica, que a nossa colega também falou sobre felicidade, sobre bem-estar nesse ambiente de trabalho, e já existem diversas pesquisas que falam que pessoas felizes performam melhor. E se elas performam melhor, o resultado dos negócios será melhor também. A gente precisa falar disso, isso tem muito a ver com as lideranças, com a forma como a gente conduz o trabalho no cotidiano. Existe a preocupação genuína, né, desde o ponto da ergonomia, de pessoas que estejam saudáveis e seguras para estar no ambiente físico, mas a gente precisa muito, cada vez mais, falar sobre a segurança psicológica e a satisfação do colaborador. A identificação do perfil individual de cada um para que essas pessoas estejam em posições que estejam atribuídas a tarefas que se relacionem bem com o perfil profissional de cada um e que suas lideranças as respeitem, promovam ambientes onde existe um feedback seguro, existe a condição deles se desenvolverem. Então, é indispensável que a gente converse sobre isso do ponto de vista da legislação, do que se prevê, como o doutor colocou, existem cartilhas que são verdadeiras orientadoras da prática profissional e dos ambientes de trabalho, mas do ponto de vista das relações, a gente sabe que nos últimos anos a gente teve um boom, né, do abandono silencioso do trabalho de pessoas que simplesmente não querem mais ficar. A pandemia traz isso muito forte pra gente. Eu ia comentar isso. Eu não quero ficar mais aqui porque eu não estou saudável, eu não estou feliz, eu não me sinto conectado com a cultura dessa empresa. Então, olhar para a cultura, olhar para o aspecto da liderança, do relacionamento entre os pares, dos feedbacks que acontecem, vão promover esse cenário que foi comentado aqui no começo, desse ambiente que permite que eu também tenha qualidade de vida, que eu também consiga ter relacionamento com a minha família. Isso é valorizado também, né? As pesquisas mais recentes mostram que o desenvolvimento da carreira continua sendo importante para qualquer pessoa, mas ele não está mais lá no topo. A pandemia trouxe a sensação de que, olha, agora eu consigo almoçar com meu filho, né? Será que eu volto para esse ambiente que não me deixa ter condições de fazer atividade física, tempo para me relacionar com os meus? Eu não consigo estudar porque eu estou sempre muito exausto mentalmente. Então a gente precisa cuidar das pessoas e falar dessas relações de trabalho para além da legislação, que é muito importante, mas é a nossa base, né? E aí, depois disso, vem a questão da felicidade no trabalho e do desenvolvimento desses ambientes. Com certeza. E você falou num ponto importante, porque, sobretudo, após a pandemia, a saúde mental ela vem impactando de forma mais acelerada as famílias e as empresas, né? Isso aumenta o desafio das empresas para manter um ambiente de trabalho saudável. E aí a gente fala do que o Osimar falou, de reduzir essa perda do afastamento, dos adoecimentos. O que fazer, na verdade, para poder ajudar os colaboradores nesse sentido, Andressa? Olha, assim, muito é a liderança, né, e o propósito da empresa, né? Nós, o Cicobi, agora ganhamos o 2º lugar aqui no Espírito Santo no GPTW, né, como grande empresa. E assim, a gente tem alguns programas dentro da empresa que são os felicitadores, que tornam o dia a dia mais leve e feliz, né? Então, assim, eu falo que o apoio que o líder
ele dá ao seu funcionário lá todos os dias, ele é extremamente importante, porque assim, realmente depois da pandemia, né, o ambiente de trabalho mudou muito. As pessoas estão com escolhas que antes não tinha, né? Mudou da água para o vinho. Então, assim, a gente tem que estar muito próximo ao funcionário, a gente tem que estar muito próximo da família do funcionário, entender, né, a parte psicológica dele toda, né, e apoiar em todos os momentos, né? Então, assim, eu acho que assim, o importante é isso aí, a gente segurar mesmo na mão do funcionário quando ele precisa, né? Porque algumas pessoas são mais bem resolvidas e outras não. E a gente trabalha com todo tipo de pessoa, né? E aí a gente precisa segurar na mão daquele, né, que não consegue se virar sozinho e tá ali junto com ele. Então esse apoio, né, é um apoio que a gente precisa de dar e tá junto do nosso funcionário. Com certeza. Alcimar, quais os caminhos que as empresas devem seguir para promover esse bem-estar e que o ambiente seja mais harmônico e saudável para os colaboradores? Primeiro é atender a esses referenciais normativos, né? Então a gente trabalha com essa gradação dessas situações, né? E essas questões relacionadas à segurança do trabalho que apontamos já são fruto desses estudos prévios, né? Desses apontamentos até em seara legislativa, né? Obviamente, aquelas empresas que conseguem atender a esses referenciais mínimos, que a lei institui esses referenciais mínimos, de fato, né? E conseguem avançar para tratar da qualidade de vida dos seus trabalhadores, né? Essas empresas têm um ganho muito maior. Mas nós encontramos ainda no nosso país, infelizmente, verdadeiras aberrações. No nosso estado do Espírito Santo, nosso pequeno estado do Espírito Santo, nós temos pouco mais de 4 milhões de pessoas, com 2 milhões de trabalhadores em idade economicamente ativa, né? Nossa população economicamente ativa gera em torno de 2 milhões de pessoas, com 1 milhão de trabalhadores, cerca de 1 milhão de trabalhadores no mercado formal. Mas nós temos no nosso estado, com 1 milhão de trabalhadores, cerca de 14 mil afastamentos todos os anos, gerados por adoecimento, por acidente de trabalho, né? Número muito grande, sabendo que esse número talvez seja menor que 50% da totalidade, que existe um índice muito alto de subnotificação. Quer dizer, nós temos vitimados todos os anos mais de 14 mil pessoas, e que em grande maioria é fruto de descasos até em relação a essas questões que citamos anteriormente, essas referências normativas, né, que já as situações em regra já são previstas nessas normas que regulamentam a segurança e a saúde no trabalho, né? Mas mesmo assim as empresas não conseguiram atingir esses índices de conformidade, né? Quer dizer, o trabalho tem que ser visto como fonte de vida, né, e não como fonte de adoecimento e até de morte às vezes, né? E só para exemplificar, né, para apresentar esses números também, mais de 100 pessoas morrem todos os anos no nosso pequeno estado, fruto de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Repito, os índices de subnotificação geram um número muito maior do que esses, né? Quer dizer, certamente mais de 200 pessoas morrem todos os anos fruto desse descaso gerado no trabalho. Mas temos a esperança, né? Temos a esperança e também esperamos que oportunidades como essa acabem por assim gerar níveis de conscientizações melhores, né? E que os nossos empregadores realmente consigam atingir esses patamares mínimos em relação à segurança e à saúde das pessoas, segurança e saúde dos trabalhadores e a qualidade de vida que também pretendemos, que também precisamos. Para a gente encerrar, o funcionário, ele é capaz de propiciar ali um ambiente mais saudável? Com certeza, sem dúvida. Todos nós somos responsáveis por esse ambiente, né? Porque acho que muitas vezes as pessoas colocam sempre a culpa, a responsabilidade sobre a empresa, né? Mas acho que também agora a gente pode falar sobre isso, né? Do funcionário fazer parte dele também, né? Com certeza, a gente precisa assumir a responsabilidade que a cultura na empresa, ela pode contribuir, né? Pode contribui muito, né? A gente sabe que a gente tem participação nessa cultura e a gente precisa entender a cultura organizacional para contribuir com ela ou entender que a gente não pode fazer parte dela porque ela não combina com o nossa percepção de vida, com o nosso olhar, a forma como a gente quer viver também, isso é importante. Até para evitar um adoecimento. Claro, né? com certeza. Sem o nosso propósito, né? Então, por exemplo, lá no Cicobi, os felicitadores são funcionários, geralmente não são gerentes,
e eles que promovem, né, os aniversários, as comemorações, formou na faculdade, tem uma comemoração, tirou uma certificação. Então, assim, são funcionários que estão ali no dia a dia promovendo essas ações. A gente precisa dizer, eu acho que esse tipo de ação que você exemplifica é fruto de engajamento, né? Sim. E engajamento tem a ver com envolvimento, que é emocional, que é físico. Então, as pessoas provavelmente, se estão nessa condição, se colocam dispostas a bem fazer isso, é porque estão felizes nesse ambiente. E aí, eu acho que a gente não pode deixar de dizer que é indispensável que a letra, né, da lei, como o doutor trouxe, ou que a intenção da empresa não esteja só no papel. Sim. Né, que as pessoas sintam de fato essa transformação, para que elas percebam isso no cotidiano, isso faça sentido para a vida delas e promova as transformações que as empresas precisam passar. Tanto na observação do que está previsto na lei, no mínimo, né, que o doutor já colocou muito bem, como a Andressa também está trazendo para a gente, a questão de você estar tão engajado e estar tão feliz e satisfeito que você quer fazer parte de um projeto voluntariamente que promove o bem-estar de todo mundo. Com certeza. Com certeza. Pessoal, prazer conversar com vocês. Acho que o nosso ambiente ficou até mais leve aqui, né? Ficou até mais gostoso de trabalhar, com certeza. Flavinha, Andressa, Alcimar, muito obrigada pela contribuição. Eu acho que a gente, falando desse universo, né, da CAPES, querendo ou não, aqui nós estamos falando de vários funcionários, colaboradores, indústrias que já estão há tantos anos no mercado, que têm os seus colaboradores, eles pregam justamente isso, né, sobre a qualidade, o bem-estar do funcionário, a alegria de se trabalhar dentro de um ambiente saudável. Certamente foi uma conversa muito rica e de muita valia para quem acompanhou a gente. Obrigada, viu? Obrigada, foi um prazer. Obrigada, prazer enorme conversar com vocês. Realmente. Daqui a pouco a gente está de volta, e fica aí que daqui a pouquinho está de salvo.